Uma conquista em forma de comunicação e expressão. A língua brasileira de sinais foi reconhecida oficialmente há 23 anos por meio da Lei 10.436 de 2002. Libras é mais que uma língua, é direito, identidade e inclusão. No programa de hoje vamos falar sobre o reconhecimento e a importância da língua brasileira de sinais. Quais foram os principais avanços desde a sua oficialização? Qual o papel dessa expressão na vida das pessoas surdas? E como o trabalho de intérpretes contribui para a promoção da comunicação entre pessoas surdas e ouvintes? Essas e outras questões estão no Contraplano de hoje. Olá, estamos começando mais uma edição do Contraplano, nosso debate semanal de assuntos que geram interesse na população. Nosso tema hoje é Língua Brasileira de Sinais, Libras. Para esta conversa, convidamos o professor e intérprete de Libras na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, João Moreno. A professora e intérprete de Libras da SEDUC Maranhão, Janaína Teles. O atleta e presidente da Federação Maranhense Desportiva dos Surdos, André Stefani. Quero começar a conversa justamente com os nossos dois educadores, tanto o João Moreno como com a Janaína, porque para saber a importância que tem a Libras, primeiro conhecer eu não vou nem dizer a origem, mas o momento em que as pessoas perceberam que era importante incluir as pessoas surdas na comunidade pela comunicação. Quando foi que, no caso específico do Brasil, isso aconteceu? Eu queria começar com a Janaína, claro, se me permite, problema. João. Certo, então a língua de sinais, ela nem sempre foi reconhecida enquanto língua de sinais e durante muitos anos, décadas, ela foi inclusive proibida na educação de surdos. A ideia era que os surdos pudessem oralizar, eles pudessem utilizar a língua majoritária, né? No caso aqui do Brasil, a língua portuguesa, e a educação era voltada nesse sentido. No entanto, os estudos linguísticos dos Estados Unidos, chegando ao Brasil mais na década bem recente, né, década de 90, nós vamos ter a abordagem da comunicação total na educação, chegando na educação, e aí se permite o uso de alguns sinais, que naquele momento era chamado de mímica, inclusive era bastante utilizado, bastante misturado com outras técnicas de comunicação. E aí, mais fortemente nos anos 90, é que chega a abordagem bilíngue da educação e se permite o uso da língua de sinais respeitando a sua estrutura. Então, isso vai se fortalecer o uso da língua de sinais na educação, principalmente, a partir dos anos 90. Então, é um advento bem recente, né, que se pode dizer. João, queria aproveitar o que ela acabou de falar, que havia, inclusive, uma confusão que as pessoas faziam, né, no passado, até pela falta de próprio conhecimento, né, da língua brasileira de sinais, as pessoas começando a ter conhecimento. Eu não vou fazer os gestos aqui justamente para não, digamos assim, retroceder. Mas eu queria, por exemplo, de forma bem simples aqui, com algumas palavras, alguns termos que as pessoas, por exemplo, no passado, se iam falar com uma pessoa surda, falavam, por exemplo, bola, aproveitando que ele é desportista, bola, faziam um gesto meio que arredondando com a mão, mais ou menos do jeito que eu estou aqui. Como é, por exemplo, bola em língua de sinais? Então, dentro da estrutura da língua de sinais, a gente tem o que a gente chama de iconicidade, que é esse fenômeno que acontece quando a informação que a gente transmite com as mãos, ela é igual à informação que a gente vê no dia a dia. Sim. Então, por exemplo, para o sinal de bola, a gente faz essas duas configurações de mão e faz esse movimento, justamente dando a ideia da bola aqui na mão, o movimento dela quando circula ali, né, no meio do campo. E assim vai dentro da estrutura do idioma em várias outras circunstâncias. É muito curioso isso desse fenômeno icônico da língua de sinais, justamente porque dentro dela e dentro dessa grande estrutura, muita coisa que a gente vê é igual.
Então, muitas vezes o aprendizado ele se torna um pouco mais fácil para ouvintes que nunca ouviram falar de língua de sinais e que não sabem o que é, porque há essa quantidade de sinais que são muito semelhantes à nossa realidade. É importante deixar claro que não são todos, porque também há muitas pessoas que falam, mas é tudo igual, isso aqui que eu estou vendo é sempre tudo igual, é tudo muito icônico, e não é assim que funciona. Né? Como toda e qualquer língua, a Libras tem várias características, tem várias questões muito aprofundadas. E não tem como a gente dizer que é tudo igual. Mas muita coisa é muito parecida, entendeu? Há o exemplo do sinal de bola. E vários outros, como por exemplo o mesa também, que faz menção ao tampo e às pernas. E vários outros. Mas, por exemplo, pegando esse exemplo da bola, a gente percebe que não ficou algo muito simplificado, mas tentou trazer uma adequação melhor para a pessoa surda quando faz este símbolo como você fez aqui e com esse gesto da mão para compreender melhor do que se fala e não simplesmente um gesto que eu me recuso novamente a fazer como as pessoas antigamente faziam, até fariam hoje as pessoas que desconhecem. Sim. Né? Porque é uma língua. Sim. Então, se a gente pega, por exemplo, uma onomatopeia em português, a gente faz um barulho para se referir ao carro, a gente faz um barulho para se referir à abelha. Perfeito. E dentro da língua de sinais, não dizendo que esses sinais são onomatopeicos, mas que estes sinais eles trazem essa informação icônica, visual, semelhante àquilo que a gente tem no mundo. O canal de percepção visual, ele é muito apurado, ele é muito aguçado, mas ele é diferente do canal auditivo, especialmente porque o canal visual, ele capta a tridimensionalidade. Então, por captar a tridimensionalidade, a gente consegue trazer esses sinais de forma mais icônica, da mesma forma como a gente tem no mundo. A gente não escuta de forma tridimensional, a gente escuta de forma linear. Então, a gente escuta uma palavra depois da outra. Tanto que é um exemplo muito claro. Tenta você que escuta chegar num ambiente altamente ruidoso e com um monte de gente falando ao mesmo tempo. Não se entende Não nada. se entende nada. Porque a gente não consegue escutar muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, porque não dá. É o mesmo exemplo, se estamos nós quatro aqui, você fala, a Janaína fala, alguém mais fala, eu não consigo entender nada, não consigo te dar uma resposta. Mas a percepção visual é diferente. Então, por isso, é fundamental que essa prática a gente entenda que dentro da língua de sinais há essa iconicidade, mas que os sinais não se resumem a isso. E, principalmente, que dentro da estrutura do idioma há uma organização. Eu acho que o que talvez a gente precise sempre relembrar para as pessoas é que há uma organização, sabe? E é fundamental num programa como esse, principalmente numa televisão pública, a gente enfatizar isso o tempo todo. Há uma organização. A Libras ela não é feita de qualquer forma, não é qualquer pessoa que faz, qualquer pessoa pode aprender, mas não é aleatório, sabe? Agora, a conversa, meu caro telespectador, né, hoje aqui, de certa forma, se torna histórica, porque não é sempre que você vê, principalmente na TV do nosso estado do Maranhão, né, a conversa em estúdio, entrevista com uma pessoa surda. E aqui, lógico, eu vou contar com o apoio do João Moreno para me auxiliar na conversa com o André Stefano, que é o presidente da Federação Maranhense Desportiva dos Surdos, e entender dele, do André, quando foi que ele percebeu que a sociedade estava abrindo as portas para que ele fosse incluído, que ele fosse reconhecido como um cidadão que tem o seu direito como qualquer outra pessoa. Na realidade, a sociedade a qual a gente está inserido ainda é um pouco sofrida para os surdos justamente pelas barreiras, né? Anteriormente, nós não tínhamos acessibilidade, a língua de sinais era muito mais proibida, era muito mais difícil do que é hoje. Nos anos de 1800, em Milão, na Itália, houve um congresso que proibiu o uso das línguas de sinais, os surdos tinham suas mãos amarradas e a oralização era o único recurso possível para essa educação de surdos. Então, com o tempo, em 2002, que a lei da Libras foi sancionada aqui no Brasil, nós observamos que socialmente houve muito mais liberdade, muito mais possibilidades de participação social para a pessoa surda. A inclusão dentro da escola aconteceu em algum momento para ti, André?
Na realidade, lá atrás na escola não havia intérpretes, mesmo com algumas legislações que já eram vigentes. Então, a inclusão ela não acontecia de forma clara e era tudo sempre muito em língua portuguesa. E a gente ficava sem aprender e sem entender. Com o tempo, com o uso da língua de sinais dentro do contexto escolar, a gente conseguiu algumas melhorias. Isso foi muito importante. E quando foi que começou a ter esse conhecimento sobre a Libras? A entender e a aprender os sinais? A gente começou a fazer curso, né? O INES, o Instituto Nacional de Educação de Surdos, foi a primeira escola para surdos aqui do Brasil, fica lá no Rio, né? E o INES ele foi responsável por difundir isso. No dia 26 de setembro, aqui no Brasil, é o Dia do Surdo, e também é uma comemoração para a língua de sinais brasileira. Professora Janaína, antes da gente começar o nosso programa, eu falava que a primeira vez que eu vi um intérprete de Libras dentro de sala, uma sala de aula, mais precisamente, foi lá no ano de 2012, quando estive na escola Duque de Caxias, que fica no bairro João Paulo, aqui em São Luís, e havia uma criança surda ali e havia a presença do intérprete. Quando foi que se percebeu que dentro do sistema educacional precisava ter a figura do intérprete de Libras para que aquela criança surda pudesse ter acesso à mesma educação que uma criança ouvinte? Certo. O uso da língua de sinais nas escolas, como eu falei, ele começou na década de 90, né? Aqui em São Luís, mais precisamente a partir de 94, 96, com o uso da abordagem bilíngue na educação dos surdos. E a partir dessa utilização, os professores que até então utilizavam a abordagem do oralismo, né, eles tiveram que aprender, né, se dispor e procuraram nesse momento igrejas, porque nas igrejas, nas associações de surdos, né, já existiam pessoas que utilizavam a língua de sinais. Fora das escolas, os surdos usavam a língua de sinais, mas dentro das escolas não era permitido até esse momento. E a partir desse momento são essas pessoas que começam a ensinar os professores, né? E aí a gente tem a referência da Valéria Everton, que era uma missionária batista, que começou a organizar os primeiros cursos de língua de sinais aqui em São Luís para os professores, né, da rede estadual de educação. E a partir daí, com o uso da língua de sinais nas escolas, é que se percebe que as crianças surdas, os estudantes surdos, eles começam a ter um desenvolvimento na sua aprendizagem, porque até então eles não tinham acesso ao currículo comum da educação. Estudar, por exemplo, conteúdos de língua portuguesa, matemática, ciência, geografia, eles não tinham esse acesso. Então, ficava muito... eles tinham muitos prejuízos por conta da questão da exigência da oralidade. E a partir do uso da língua de sinais, sim, eles começaram a ter acesso a uma língua, né, que é a língua de sinais, que é mais adequada à sua condição de surdez e, ao mesmo tempo, aos conteúdos curriculares. E aí começaram a se desenvolver, a avançar nas séries, até que chegou o momento, e eles estudavam em turmas, né, as primeiras turmas ali do Complexo Educacional Edson Lobão, no momento, hoje é o CEJOL, né? Se chegou num momento que se percebeu que essas turmas bilíngues, que era só de língua portuguesa e língua de sinais, elas não comportavam mais esses estudantes, então eles precisavam partir para a inclusão. Isso vai acontecer a partir de 2001, né? E aí se começam os professores que davam aula para esses estudantes surdos lá na turma bilíngue, acompanha para uma turma que a gente chama de inclusão, que é uma turma comum com crianças ouvintes e crianças surdas. Isso aconteceu, a primeira turma foi a 5ª série, né? Que hoje é o que a gente tem como 4º ano do ensino fundamental. E a partir de um determinado momento, se percebe que esses professores, né, saíam dali da sala
bilíngue, acompanhava para a inclusão, né? E aí se começou a ter déficit de profissionais. E aí sim o governo do estado começa a contratar intérpretes, né? Esses intérpretes não tinham uma formação sistematizada, a formação deles era muito mais empírica, porque eram profissionais que não estavam atuando na educação naquele momento, estavam atuando nas igrejas, na sociedade de maneira geral, na comunidade, né? A gente pode dizer assim. E a partir de 2001, que se começa esse contrato dos intérpretes para acompanhar esses estudantes nessas turmas de inclusão. E aí eles podem, os estudantes surdos, vislumbrar, ter acesso, né, de maneira mais, como eu posso dizer, equalitária, né, em relação às pessoas ouvintes. Certo. E aí, João, eu quero passar para um outro ponto que é muito importante quando a inclusão acontece nos meios de comunicação, que é fundamental para que a pessoa surda saiba, da mesma forma que o ouvinte, sobre tudo que está acontecendo no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, no seu país, no mundo. Mas tu vai me responder a pergunta no próximo bloco. Momento da nossa primeira parada no Contraplano de hoje. Já voltamos com a nossa conversa. Estamos de volta com o Contraplano, hoje debatendo língua brasileira de sinais, a Libras. E no final do bloco anterior, João, eu falava sobre a inserção da Libras nos meios de comunicação, especificamente TV. A gente não pode falar hoje em dia somente na TV, porque existem os canais do YouTube, existem outras redes sociais que também precisam se adequar. E aqui a gente pode falar honrosamente que a TV Assembleia larga na frente, porque praticamente todos os nossos programas têm a presença de um intérprete de Libras, né? Quase todos. As sessões, por exemplo, todas elas contam com intérprete de Libras. Os nossos principais telejornais contam. E aí, em relação a esse acesso à informação através dos meios de comunicação, como é que vocês avaliam atualmente dentro do país? Os veículos têm se preocupado com essa inclusão da pessoa surda para que ela tenha acesso a essa informação? Perfeito. A gente pode dizer que é falho, né? Ainda falta porque a comunicação ela é gigante. Só que, por exemplo, na TV Assembleia no Complexo, a gente tem a TV, tem o rádio, tem as mídias sociais, tem o que vai para o YouTube, tem a programação, então é muita coisa. E a gente não pode nem encontrar um culpado, porque não tem um culpado, né? A gente sabe que é tempo e com o tempo isso vai se trabalhando, vai se encontrando e a gente vai buscando ali as respostas que a gente precisa. Mas uma experiência que é muito exitosa é, por exemplo, a da TV Cultura. A TV Cultura conta com uma programação que é 100% acessível em língua de sinais. Antigamente tinha a TV INS, que era a TV do Instituto Nacional de Educação de Surdos. Era uma TV que funcionava dentro do Instituto, mas com uma parceria com uma empresa privada que fazia toda a produção. Essa parceria deixou de acontecer e hoje a TV INS não existe mais. Então isso também acabou sendo uma perda para a comunidade surda, porque ficava 24 horas por dia programa 100% em Libras. Então eram telejornais, eram programas de variedades, eram programas falando sobre a história e várias outras coisas ali dentro, tudo em língua de sinais. Aqui na TV Assembleia hoje a gente conta com uma programação que tem se adaptado, tem buscado soluções para incluir cada vez mais a presença dos intérpretes. E isso é muito bom. Quando nós chegamos aqui, eu pelo menos havia uma equipe que havia entrado em 2015, no primeiro concurso que teve vaga para intérpretes, e eles começaram um trabalho ali de formiguinha, de incluir nas sessões, em todas as sessões, nas ordinárias, extraordinárias, nas sessões solenes e nos eventos da casa como um todo. E hoje, com uma equipe muito maior, nós somos 7, a gente consegue cobrir todas as sessões, já tem um programa fixo com interpretação, entra agora o Contraplano. Todos os eventos da casa, quando solicitados, também cobrem. Se vem surdos aqui, a gente também acompanha. Então, os cursos também, isso é muito importante falar, a casa oferece cursos de Libras. Exatamente. Gratuitamente, né, através da Escola do Legislativo. Então, é muito importante que a Assembleia tenha se adaptado cada vez mais a essa nova realidade, entendendo a importância da inclusão como um todo
e principalmente buscando mecanismos para isso. Por exemplo, o último curso que teve, que eu fui professor, a gente conseguiu descobrir ali que aqui dentro, trabalhando atualmente, tem 2 surdos. E outro dia, eu passando pelos corredores, eu vi uma ex-aluna do curso conversando com um dos surdos que trabalha lá no almoxarifado. E eu falei, olha, tá vendo? O conteúdo que a gente aprendeu em sala sendo aplicado. Porque isso é o processo, sabe? Não é fácil, por mais que a gente queira muito, né? Que seja tudo muito rápido, que as coisas aconteçam, infelizmente não vai acontecer. É tudo devagar, é trabalho de formiguinha mesmo. E aí, com o tempo, tudo vai melhorando. Mas eu tenho plena consciência, eu tenho certeza que com o tempo a nossa programação aqui será toda acessível e a gente não vai estar perdendo nada para a TV Cultura ou outras experiências que já aconteceram, sabe? Mas é tempo mesmo, é tudo com questão de tempo. Eu queria saber do André como que ele consegue compreender, por exemplo, uma reportagem que passa em determinado canal de TV, se em casa as pessoas, com certeza alguém na família já tem o conhecimento de Libras, ajuda nessa compreensão, principalmente em relação àquelas emissoras que ainda não adotaram, né, esse tipo de prestação de serviço, que é justamente colocar o intérprete de Libras para que a pessoa surda também tenha acesso a essa informação. Boa pergunta. Na televisão, a inclusão de intérpretes é fundamental. Muitos surdos ainda não conseguem ler aquelas legendas em língua portuguesa que também possuem muitas falhas. Então, a presença da janela de Libras, ela vai ser um recurso que vai otimizar esse acesso à informação. A língua portuguesa, ela não é a primeira língua do sujeito surdo e nem a mais adequada para o acesso à informação e educação, sendo a Libras esta, entendeu? Certo. E aproveitar que eu falei agora há pouco em relação à família que tem ali o contato direto, há preocupação, de uma forma geral, não especificamente a família do André, mas da convivência, vendo outras pessoas surdas, há preocupação das pessoas, dos outros integrantes da família, em ter esse conhecimento da Libras para que possa ter uma comunicação mais direta, justamente com a pessoa surda? Existem algumas famílias que sabem língua de sinais e que se comunicam plenamente com surdos e outras que não. Isso depende também muito do interesse e do esforço dessa família em aprender o idioma, sabe? Para que a comunicação aconteça. Professora Janaína, no bloco anterior a gente estava falando a respeito da educação, da inclusão da Libras, né, na sala de aula comum. E eu queria saber como é que está atualmente esse cenário dentro do estado do Maranhão. Aumentou? Como é que tem sido o atendimento ao aluno, à aluna, ao aluno surdo, à aluna surda, para que ele se sinta incluído dentro de toda a comunidade escolar? Certo. Com essas políticas educacionais voltadas para o uso e difusão da língua de sinais que se iniciaram principalmente a partir dos anos 2000, né? Políticas centradas principalmente a partir do MEC, governo federal, foram implantados os CAIs, né? Que é o Centro de Atendimento e Apoio à Pessoa com Surdez em cada estado. E desde então esses CAIs eles assumem a centralidade desse uso de formação de professores, de formação, inclusive de pessoas surdas mesmo, porque o surdo ele não nasce sabendo a língua de sinais, ele precisa aprender, né? E aí o CAIS ele é esse centro de formação. Além do CAIS, que atua a nível estadual, né? Nós temos um aqui no Maranhão, vinculado à SEDUC. Nós temos também a escola bilíngue, né? A escola bilíngue da rede municipal de São Luís, que foca o seu ensino
para o atendimento de crianças surdas, mas também atende crianças ouvintes, principalmente se forem familiares de crianças surdas, para que tenham esse acesso às duas línguas. E aí o foco da escola bilíngue é trabalhar a língua de sinais, e aí eu retomo a fala do André Stefano, que ele fala que a língua de sinais é a primeira língua do surdo, é a língua materna, a língua que o surdo vai se sentir confortável, à vontade em utilizar. E a língua portuguesa vai ser uma língua como se fosse uma língua estrangeira para ele. Então, ele vai precisar de uma metodologia adequada para a aprendizagem dessa língua estrangeira. Ele não é nativo da língua portuguesa, né? E aí, na escola bilíngue, se foca o ensino da língua portuguesa na modalidade escrita, principalmente, né, para desenvolvimento de leitura e escrita, até porque a maior parte das informações que nós temos na língua portuguesa circulam de forma escrita, né, para os surdos terem acesso. Então, nós temos observado que a educação ela desenvolveu muito, né? Então, os surdos eles têm conseguido serem promovidos, terem acesso ao conhecimento, ao currículo comum, nas escolas comuns, através da mediação do professor intérprete ou do intérprete educacional, e também na escola bilíngue, que é uma escola onde se utiliza, é corrente, né, as duas línguas. O professor ele tem o domínio da língua de sinais e da língua portuguesa na modalidade escrita. Isso tem oportunizado os nossos estudantes a chegar aos níveis mais elevados de ensino, de formação. Eles têm chegado ao ensino superior, nas mais diversas especialidades de formação, tanto bacharelado quanto licenciatura. Então, nós temos estudantes surdos nas universidades, nas faculdades privadas, públicas e também até o nível de mestrado. Nós já temos alguns colegas, nós conhecemos estudantes surdos aqui do nosso estado que têm chegado ao nível de mestrado também. Falando nisso, João, hoje em dia já temos avanços consideráveis a ponto de termos especializações no campo do mestrado, doutorado, voltados a esse setor da sociedade, voltados ao aperfeiçoamento da pessoa e trabalho diretamente com a Libras, não é isso? Tem alguns cursos, só que dentro de cada curso desse tem linhas de pesquisa. Sim. Então, existe, por exemplo, um mestrado em letras, que é mais global. Sim. Ele pode ter uma linha de pesquisa em língua de sinais. Aqui na Universidade Federal do Tocantins, se eu não estou enganado, o mestrado e o doutorado em letras têm uma linha de pesquisa específica para a língua de sinais. A mesma coisa na UFSC, que é a Universidade Federal de Santa Catarina, que é a principal referência que nós temos a nível nacional em pesquisas em e sobre língua de sinais, tanto para o ensino quanto para a tradução e para a interpretação. Então, lá tem um mestrado muito famoso, que é o mestrado em Estudos da Tradução, que ele desenvolve pesquisas sobre formação de tradutores e intérpretes, sobre a percepção dos surdos acerca das interpretações, sobre estratégias práticas de tradução e interpretação, além do mestrado em Linguística de lá também, que desenvolve pesquisas sobre ensino de Libras, análise da Libras de nível linguístico, observando características gramaticais. Mas não só lá, em São Paulo também tem referências, na Universidade Federal de São Carlos, na Universidade Federal do Paraná e muitas outras que vêm desenvolvendo essas pesquisas e se tornando núcleos cada vez mais fortes, né, de desenvolvimento da língua. Além do próprio INES, que o André citou mais cedo, o INES hoje conta com uma graduação em pedagogia bilíngue, que serve para a formação de pedagogos para atuar na educação bilíngue para surdos. Tem alguns cursos de pós-graduação, de especialização, e tem um mestrado em educação bilíngue de surdos. Então, essa talvez seja uma das principais conquistas que nós temos hoje, que é ter um mestrado específico onde se desenvolve pesquisas sobre a educação bilíngue para surdos. E aí lá se desenvolve pesquisa sobre tradução e interpretação da escola, sobre ensino de Libras como primeira e segunda língua, sobre produção de recursos didáticos e várias outras coisas dentro de uma instituição que é a mais famosa no Brasil no que diz respeito à pesquisa em língua de sinais, sabe? E foi a primeira também. Então, hoje a gente tem muita conquista, né? Tem cursos espalhados, muitas escolas, muitos cursos de especialização, formações técnicas, formações de nível superior, como o próprio curso de Letras Libras, licenciatura e bacharelado. Aqui na UFMA a gente tem a licenciatura.
Então, assim, tem se expandido cada vez mais a pesquisa em língua de sinais e a formação profissional e acadêmica em língua de sinais. E isso é fundamental, porque sem essa pesquisa tão bem aprimorada, a gente não teria como ter tantos profissionais formando. Não teria como a educação de surdos evoluir tanto se não houvesse uma pesquisa que fosse atrás de entender por que o sujeito surdo tem mais dificuldade em aprender a língua portuguesa. Entendeu? E de que formas essa língua pode ser ensinada, ou vários outros componentes curriculares podem ser ensinados de forma muito mais acessível e muito mais objetiva. Porque da forma que você aprende português, da mesma forma que o André vai aprender português. É completamente diferente. E isso a gente precisa pesquisar para entender por quê. Né? Então, com isso se desenvolvendo, hoje a gente tem um campo de pesquisa muito mais aberto. E você pode pesquisar basicamente qualquer coisa em língua de sinais. Você pode pesquisar, por exemplo, mediação num teatro, tradução e interpretação de músicas. Pode pesquisar qual é o papel de um tradutor e intérprete surdo e o que ele pode fazer. Pode pesquisar sinais relacionados às mais diversas áreas, sinais sobre o telejornalismo, sobre os esportes, sobre o turismo, sobre a cultura. Então, assim, você pode pesquisar absolutamente qualquer coisa em língua de sinais. Vai depender aí do que você deseja e do programa de pesquisa que você deseja ingressar também. Para os intérpretes que estão nos acompanhando agora, tu poderias dar a dica de um bom estudioso para que essa pessoa possa aprofundar mais os seus conhecimentos? Acho que vai depender muito da área que ela deseja. Talvez acho que a mais famosa, né, a professora Quadros, a professora Ronice Tem vários, Quadros. A professora Neiva, o professor Carlos Rodrigues, tem muitos professores muitos excelentes, especialistas na área já, né? expoentes, sim. Exato. Tem a professora Tânia Felipe. A professora Tânia Felipe, inclusive, ela é referência porque ela foi a que primeiro sistematizou um método mais conciso de ensino de Libras, né, que criou um livro que vinha com um DVD, com vídeos em Libras. Tem a professora Ana Regina Campelo, que é surda, é do Maranhão, mas que mora no Rio há muitos anos. Tem o professor Cláudio Mourão, que pesquisa literatura em língua de sinais. Tem os nossos professores aqui do Maranhão, né? O professor Ricardo, o professor Arenilson, que pesquisam também literatura em língua de sinais. Então tem muita gente aí, sabe? Assim, vai depender de muita coisa assim que tu pode ir catando para ver o que tu queres, né? Para onde é que tu quer ir. Eu vou voltar a conversar com o André e a gente vai conhecer um pouco como é que foi o início da vida escolar. Mas eu vou formular a pergunta, André, na volta do intervalo. A gente vai para mais uma parada aqui no nosso programa e já eu faço a pergunta de fato para que tu possas responder. No instante só estamos de volta com a nossa conversa. De volta com o último bloco do Contraplano, hoje debatendo Língua Brasileira de Sinais, a Libras. Participam desse debate o professor e tradutor-intérprete de Libras da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, João Moreno, a professora intérprete de Libras da SEDUC do Maranhão, Janaína Teles, e o presidente da Federação Maranhense Desportiva dos Surdos, André Stefano. E no final do bloco anterior, me dirigi ao André, porque eu quero saber como é que foi o início, né, da vida escolar. Os primeiros passos lá na escola, havia alguém que pudesse te auxiliar no entendimento daquilo que estava sendo transmitido de conhecimento? Havia a figura do intérprete de Libras? Quando eu era criança, eu ainda não sabia a língua de sinais, eu oralizava. A minha família estimulava, inclusive, a oralização para que eu tivesse um futuro profissional melhor e tudo. Essa era a crença na época. Mas com isso eu não conseguia aprender nada. Então a minha família se preocupou muito em buscar uma outra escola e me colocar em um outro espaço educativo onde eu pudesse aprender algo significativo. Aí eu fui estudar na escola Luiz Viana. Lá já na terceira série, da terceira à oitava, quando eu finalizei, mudei para o SEGEL e fiz o ensino médio lá. Depois disso eu fui estudar administração, né? Fiz faculdade de administração, já com a presença do intérprete de Libras desde o terceiro ano do ensino médio. Antes,
só com o uso da língua portuguesa eu não tive aprendizados verdadeiramente significativos no meu processo educativo, só depois da inclusão da Libras e dos intérpretes que tive. Então, sou muito grato à minha família por isso. Era difícil a conversa com a professora, o professor dentro de sala, sabendo que ele não tinha conhecimento da língua brasileira de sinais? Era difícil. Era bem difícil, porque só um professor oralizando e eu sem escutar. Então, acho que na primeira série era só oralização e eu não tinha intérpretes. Na terceira em diante, quando o intérprete com o professor estavam trabalhando, melhorou muito. Professora Janaína, durante um tempo, a educação preocupou-se primeiro em tentar fazer com que o professor que já estava em sala também tivesse a noção da língua de sinais, para que ele, ao mesmo tempo que estava ali falando com as crianças ouvintes, pudesse também passar a compreensão através da sinalização, né, para a criança surda. Hoje em dia já existe algo totalmente diferente. Como é que está sendo tratada a educação nesse momento? Só até já falou aqui a respeito das escolas que são mais direcionadas, são escolas especializadas, né, para receber este tipo de público, mas de uma forma geral, como é que tem sido naquelas escolas do ensino comum, que ainda existe a presença do estudante surdo, da estudante surda? Certo. O primeiro ponto a se compreender é que a língua de sinais ela é uma língua como outra qualquer. Então, a sua aprendizagem não acontece, né, de forma tão célere. E aí, essa formação de professores, ela fica, de certa forma, um pouco comprometida no quesito de, por exemplo, se a gente for exigir a fluência do professor. O que a lei da Libras ela traz de avanço é a inclusão da disciplina Libras nos cursos de formação a nível de graduação e de magistério, curso de fonoaudiologia, né, para professores. Então, se tornou obrigatório e algumas instituições de ensino superior só bem recentemente que têm se adequado a isso, da oferta da língua de sinais enquanto disciplina nos cursos de formação de professor. No entanto, não podemos abrir mão ou utilizar isso, é uma língua, então eu não vou ser fluente na língua de sinais, eu não vou alcançar a fluência, utilizar isso como uma desculpa para não se buscar essa aprendizagem. Porque nós sabemos que o efeito, quando o professor chega numa sala de aula, mesmo uma sala de inclusão, com a presença do intérprete de Libras, e o professor ele se dirige em língua de sinais diretamente aos seus alunos, aos seus estudantes, mesmo que com poucos sinais, por exemplo, um cumprimento, ou chamando a atenção, ou se dirigindo diretamente a esse estudante, a gente percebe que existe uma conexão diferenciada do estudante com esse professor. Diferente, aí eu faço a comparação com um professor que não tem nenhum tipo de conexão ou de contato com esse estudante, porque isso também pode acontecer numa turma, por exemplo, de inclusão, de um professor, ele pensar assim, eu tenho um intérprete, então eu dou a minha aula e o intérprete faz a mediação diretamente para o estudante surdo e muitas vezes esse estudante ele fica, de certa forma, ignorado ali na sala de aula. E aí nós, no acompanhamento técnico dessas escolas que têm os estudantes surdos matriculados, nós fazemos a formação com a equipe docente, com a gestão da escola, sempre orientando que o professor ele busque, mesmo através do intérprete ou com seu pouco conhecimento da língua de sinais, se dirigir diretamente a esse estudante, ter essa preocupação, porque o estudante não é aluno do intérprete, é aluno do professor. Então, a sua aprendizagem, né, recai na responsabilidade do professor. Então, o professor ele precisa buscar essa conexão de comunicação com o seu estudante surdo e isso tem um efeito assim maravilhoso na sua aprendizagem. O estudante ele desenvolve, né, e é recíproco
né? Essa empatia, essa simpatia por esse professor que busca, às vezes até de forma gestual, mas dirige um olhar, faz algum gesto, alguns poucos sinais, né, em relação a esse estudante. Mas nós já temos também professores que são bem mais engajados, né, nessa busca por esse conhecimento específico, para incluir, para envolver toda a turma, né, inclusive buscando essa organização mais colaborativa junto com o trabalho do intérprete. Esse intérprete que atua nas salas de inclusão, ele também tem uma formação pedagógica, então ele também é um professor. E aí esse trabalho conjunto, esse trabalho colaborativo, eles têm efeitos na aprendizagem que são bem-sucedidos. João, tem uma coisa que eu acho muito interessante, para mim é muito positiva e parece assim, ser um tipo de contaminação, né, boa, quando a gente vê em um determinado espaço, aí pode ser tanto numa escola como no local de trabalho da pessoa surda, alguém que porventura conheça a língua de sinais e conversa com aquele estudante surdo, com aquele colega de trabalho que é surdo, né? E aí outras pessoas acham interessante e ficam curiosas por conhecer e acabam, algumas, lógico não são todas, mas algumas acabam querendo aprender para poder se comunicar com aquela pessoa surda de forma que ela entre no mundo da pessoa surda, que não esse é o correto, não o contrário, para que ela esteja acessando o mundo da pessoa surda. Como é que vocês que trabalham como intérpretes veem esse comportamento, né, por parte dessas pessoas que têm os horizontes abertos? Eu acho maravilhoso. A curiosidade, ela move o mundo, né? Então, todos nós, eu fui, a professora Janaína foi, os colegas intérpretes aqui da casa foram um dia picados pelo bichinho da Libras. Seja porque tinha um vizinho surdo, e aí a partir dali quis desenvolver a comunicação com esse vizinho, ou porque na família tem um primo, que às vezes é um pouco distante, mas ele é surdo e sinaliza, e você tenta ali, fica curioso e quer aprender aquilo dali. O que eu mais recebo com uns alunos que eu tenho são casos de, professor, eu quis aprender Libras porque na escola que eu trabalho tem uma zeladora que é surda. E eu fico me sentindo muito mal porque eu passo todo dia por ela e eu não sei dar um bom dia. Ou casos como outros que chegaram até nós, tem inclusive um aluno atualmente, que ele chegou para mim e falou, professor, eu quero aprender Libras porque o meu irmão é surdo e ele não sabe língua de sinais. Ele já tem 9 anos e a gente não sabe onde colocar ele porque aqui na nossa cidade não tem nenhuma escola que possa oferecer esse ensino e nenhum profissional. Então eu quero aprender Libras para eu ensinar para ele. Então você vê que são N realidades e N motivos diferentes. Eu mesmo aprendi Libras porque eu me interessei, eu sou uma pessoa muito curiosa, eu gosto muito de estudar idiomas. E aí eu fiz curso de francês um tempo, e onde eu fazia curso de francês, abri uma turma de Libras. E aí um dia, por acaso, eu estava indo para aula e eu vi os 2 professores surdos do curso sentados bem na porta, sinalizando. E eu fiquei, meu Deus, o que esse povo está falando? Estão falando mal de quem? Estão falando mal de alguém? Porque eles falavam muito, e o que esse povo está falando? Fui me inscrever num curso, comecei a fazer, fiz 3 anos de curso e daí de lá para cá não parei mais. Então, a gente foi picado por esse bichinho, isso é muito bom. Eu não digo, João, que todas as pessoas devem ser profissionais de Libras, porque nem todo mundo vai ser. Nem todo mundo quer trabalhar com Libras, nem todo mundo quer ser intérprete. E é uma profissão como outra qualquer. Não é porque você se formou como intérprete que você vai ser intérprete. Ou vai ser um bom intérprete. Não é porque você se formou como médico que você vai ser um médico ou um bom médico. E assim vai, não precisa a pessoa trabalhar com aquilo. Mas saber o básico para o dia a dia, para uma situação cotidiana de encontrar essa pessoa, de na escola do seu filho tem uma pessoa surda, no seu local de trabalho tem uma pessoa surda, isso faz muita diferença. Nós seres humanos como um todo, nós temos um desejo muito grande de sentir que a gente faz parte das coisas. Todo mundo tem isso, a gente gosta de fazer parte. A gente gosta que as pessoas lembrem da gente. E se a gente pensa que é uma população de mais de 10 milhões de pessoas que durante tantos anos foi tão marginalizada, um simples oi que você sabe, que você fala com ela todo dia, encontra, fala, oi, tudo bem, isso já faz muita diferença. Porque a pessoa percebe, poxa, lembrou de mim. É o mesmo exemplo que eu gosto de dar para os alunos, uma pessoa que é cadeirante, usuário de cadeira de rodas,
Se você passa, vê que ela está vindo, você vai abrir uma porta, se você abre a porta e deixa aberta para que ela consiga passar com mais facilidade, tu pode ter certeza que ela vai gostar de ti de cara. Porque você está lembrando dela, está lembrando da realidade dela e está buscando fazer essa inclusão no dia a dia. A inclusão, ela começa primeiro pela forma como a gente trata o outro, que é a acessibilidade atitudinal. É o meu jeito em relação às dificuldades, às deficiências e às barreiras sociais. A forma como eu lido com isso faz muita diferença. De nada me adianta saber língua de sinais fluente de cabo a rabo, se na hora que eu encontro um surdo eu virar a costa e falar, ixi, quero falar com ele não, vamos embora. De nada me adianta trabalhar com pessoas com deficiência se na hora que eu olho uma mãe com uma criança autista em crise, eu sou o primeiro a julgar a mãe, sabe nem educar seus filhos. Sabe? São essas pequenas coisas do dia a dia que fazem muita diferença. E isso a gente não... porque eu não aprendi isso na escola. Mas você não vai aprender na escola, você vai aprender na vida. Ou você aprende, observa e muda, ou não vai rolar, entendeu? Eu acho que aprender língua de sinais começa primeiro porque a gente primeiro, na maioria das vezes, a gente se motiva a partir de algo que nos toca. Muita gente só quer aprender porque quer aprender um segundo idioma. Tá tudo bem. Nem todo mundo quer aprender inglês para trabalhar como tradutor. Tá tudo bem, mas é uma circunstância diferente, sabe? Sim. Até porque é uma língua do nosso país. É uma língua nossa, ela é nacional, ela é local, sabe? Certo. Quero agradecer imensamente a presença de vocês aqui comigo no Contraplano, participando desse debate que foi muito enriquecedor. Só antes da gente passar para as considerações finais, só me tirem uma dúvida aqui que me surgiu agora. Até para esclarecer para o nosso público telespectador. A língua, ela é única ou ela tem alguma alteração de região para região? Alguma coisa, muda alguma cor no sinal ou ela é única? Os sinais são únicos? Tem as variações, né? Existem as variações regionais, mas a língua é única. Como a língua portuguesa. A língua portuguesa é a única utilizada, né, em todo o território nacional. Mas se a gente sai daqui do Maranhão e vai lá para a região sul, nós vamos perceber algumas diferenças, né? Um sotaque, algumas palavras. Tem palavras que a gente nem conhece, mas que faz parte da língua portuguesa. A língua de sinais é bem semelhante, né? Exato, até porque a língua tem um fator cultural muito forte, né? Sim. Então a influência da cultura do local, da forma como as pessoas agem, interfere diretamente dentro do uso do idioma. Certo. Quero agradecer imensamente a participação de vocês e abrir agora espaço para as considerações finais, para que vocês possam colocar algo que, porventura, a gente acabou não explorando aqui. Fique à vontade, começo por ti, João. Fique à vontade. Eu agradeço muito o espaço. Eu acho que termos o espaço para falar de Libras tão abertamente é muito bom e fundamental. Sempre que possível a gente precisa falar mais. Nunca vai ser o suficiente. E eu deixo para todos os nossos telespectadores o convite a estudarem mais Libras, a conhecerem mais de Libras. Hoje a gente tem tantos meios gratuitos de aprender o idioma que não precisa você ir, por exemplo, professor, na minha cidade não tem um CAIS, não tem uma escola. Procura no YouTube. Você vai encontrar alguma coisa que eu tenho certeza que você vai aprender e vai fazer a diferença na sua vida. Então, se eu posso deixar como consideração final é que a gente busque cada vez mais pensar no outro como uma pessoa. Sabe assim, pensar na pessoa para além da deficiência. E buscar meios de fazer com que isso se efetive na prática, sabe? Não fique só no papel ou só, porque eu quero, porque é meu sonho, porque é muito bonito, ok, mas o que você está fazendo por isso, sabe? Professora Janaína. Certo, eu quero aproveitar e também deixar o convite, né, aos familiares de pessoas surdas. Nós costumamos encontrar no acompanhamento pedagógico que nós fazemos às escolas, especialmente da rede municipal de São Luís, algumas crianças que estão matriculadas em escola que ainda não possuem o acompanhamento adequado, metodologia adequada de ensino de criança surda, né? Então, algumas famílias têm o seu filho surdo, matricula numa escola porque fica perto da sua casa, mas essa escola ainda não possui esse conhecimento, as adaptações curriculares necessárias e muitas vezes essa família ela fica em silêncio. Ela não diz que essa criança é surda, né? E aí, com o tempo, o professor vai percebendo, essa criança vai fracassando porque ela não está tendo acesso ao currículo. E aí, quando o professor percebe que é uma criança que é diferente, muitas vezes é na educação infantil, nos anos iniciais do ensino fundamental, a família
se sente insegura de levar até a escola bilíngue, de que essa criança aprenda a língua de sinais, porque é uma língua diferente, ainda sofre alguns estigma, a família tem medo, a gente não vai saber se comunicar com ele, mas se ele continuar nessa condição, nem ele desenvolve, não aprende e ele também não vai ter acesso a uma profissão, ele não vai se desenvolver no seu direito pleno. Tá? Então, meu apelo, meu convite às famílias, se você conhece alguma criança perto da sua casa, idade escolar, até mesmo jovem, de repente parou de estudar, que nos procure a Rede Municipal de Educação de São Luís, procure o CAS, o que for mais acessível para você. E aí a gente vai estudar a sua situação, de repente tem alguma escola próximo da sua casa ou até mesmo a escola bilíngue, que é a escola mais adequada, ela é toda pensada para atender crianças surdas. E as famílias também, as famílias não ficam desamparadas, né? A família também é atendida pela escola bilíngue, a família recebe uma formação em língua de sinais para aprender se comunicar com essa criança. Nós temos também o projeto Caminhar Junto, que é do serviço social, que também dá um amparo a essa família, porque a família que descobre que tem um filho com deficiência, especialmente a surdez, que requer toda uma condição, toda uma adaptação da família também, ela precisa desse amparo, dessa orientação, desse cuidado. Então, nós estamos aqui para dar as mãos, né, pensando principalmente nessa criança, no desenvolvimento dela. Hoje é possível uma pessoa surda, ele ser o que ele quiser profissionalmente, ele alcançar, ele sonhar como pessoa, ele pode se casar, ele pode ter filhos, ele pode constituir sua família, ele pode dirigir, adquirir bens, comprar sua casa, ter sua profissão, enfim. Não existe mais esse estigma como era há 40 anos atrás, de que essa pessoa tinha que ficar só em casa fazendo serviços domésticos, né? A língua de sinais trouxe essa possibilidade de comunicação, e não só de comunicação, mas de ter acesso aos conhecimentos, aos saberes, se formar. Então, nós temos surdos hoje, como eu falei já anteriormente, que é esteticista, surdo que é administrador, surdo que é pedagogo. Então, temos surdos nas mais variadas profissões, e onde a gente vai na sociedade, vai numa loja, vai no supermercado, a gente encontra surdos trabalhando. Certo. André, eu quero especificamente que ele faça a consideração dele respondendo um questionamento. A importância que os intérpretes têm para vocês surdos. Esse profissional é fundamental, né? Se não há intérpretes num ambiente onde só se comunica a língua oral, é impossível que a gente consiga aprender alguma coisa, consiga entender alguma coisa. Então é muito importante a presença dos intérpretes em todos os espaços. Antes, quando o oralismo reinava, a gente não conseguia se comunicar de nada, nem na saúde, nem na polícia. Se precisava ligar para o Corpo de Bombeiros, era uma luta. Então, com as leis, e especialmente a Lei 10.436 de 2002, a Lei da Libras, nós temos conquistas muito grandes e que são muito valorosas. Nós precisamos lembrar sempre da Libras e precisamos pensar sempre na acessibilidade. É uma luta que ela não para, tá? É uma luta que é contínua e parabéns pelos 23 anos da Língua de Sinais, comemorados agora no dia 24 de abril. Parabéns, quero imensamente agradecer, João Moreno. Obrigado. Agradecer a professora Janaína, agradecer a André, agradecer também a Maiane e ao Jonathan que nos acompanharam nesta edição do Contraplano, que para a gente foi, lógico, muito especial. Afinal de contas, tratamos de um assunto que precisa de toda a atenção da sociedade brasileira. Desta forma, chegamos ao fim do Contraplano de hoje. Você pode assistir a reprise desta edição em nossa programação ou em nosso canal do YouTube TV Assembleia Maranhão. Nós voltamos com uma nova discussão no Contraplano da semana que vem. Até lá. Paz e bem.